Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de História da Península e Trajetórias de Pesquisa, um podcast dos grupos O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIV, XV e XVI, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. Meu nome é Patrícia Seriero, sou historiadora, bolsista de jornalismo científico e apresentadora deste podcast. Neste primeiro episódio, falaremos sobre o relato breve medieval, conhecido como exemplo. Para conversar conosco sobre o assunto, convidamos o historiador Leandro Alves Teodoro, professor livre-docente de História Medieval da Universidade Estadual Paulista, campus de Assis. Leandro é coordenador do grupo de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, um projeto financiado pela FAPESP na modalidade Jovem Pesquisador entre outubro de 2018 e setembro de 2024. Ele é também coordenador no Brasil do Núcleo Internacional de Pesquisa, Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, projeto que resulta de um acordo bilateral entre a FAPESP e o Fonds National Suisse. Mas antes da entrevista, vamos entender um pouco mais sobre o que é um exemplo. A palavra latina exemplum, no plural exempla, era o nome dado pelos medievais a uma forma específica de relato, geralmente de curta duração, que transmitia modelos de comportamento ou de virtude a serem seguidos. Essa forma literária teve origem na Antiguidade, mas foi na Idade Média que seu uso se popularizou, sendo encontrada em diversos gêneros, como nas obras morais e nos sermões de pregadores. Dizem que foi um homem muito rico e esperava ter suas riquezas no além. Nem cria que as devia dar aos pobres neste mundo, mas pôr alguma parte consigo no sepulcro e alguma parte deixar à família. E assim sendo, veio o tempo da sua morte. Partiu seus bens em 3 partes. A primeira parte deu à sua mulher, a segunda a seus filhos, a terceira mandou enterrar consigo para que pudesse manter depois de sua morte. E feito isso, assim como ele mandara, uma noite os seus parentes foram à sua sepultura para tomar o ouro que havia posto com ele. Levantaram a pedra sobre a sepultura e viram que os príncipes do inferno lançavam ouro derretido pela garganta do morto. E espantados com a visão, fugiram e não ousaram ali retornar. Vocês acabaram de ouvir o exemplo chamado Aquele que da riqueza é muito amigo, quando morre não a leva consigo, contido no livro de los Exemplos por ABC, uma obra castelhana do século XV que reúne várias historietas para uso dos pregadores, compilada por Clemente Sánchez de Versiaro. Leandro, como identificar um exemplo nos textos medievais? Olá, Patrícia, obrigado pela pergunta. Bom, eh, a identificação dos exemplos no interior dos textos medievais, isso era bastante evidente, porque geralmente os textos, quando não eram recolhas de exemplo que apresentavam em ordem alfabética, um conjunto variado de pequenas narrativas,
Quando se tratava, às vezes, de um tratado, de um espelho de príncipe, o exemplo, ele era antecedido justamente pela palavra exemplo. Então havia um contexto textual e que apresentava previamente essa narrativa. O texto, na maior parte das vezes, indicava que seria apresentada uma narrativa para se elucidar melhor uma determinada lição que o texto vinha dissertando ao leitor. Então, isso também se justifica em razão do próprio papel moralizante dessas narrativas, dada essa função mesmo pedagógica, elucidativa, moralizante, porque se acreditava que uma historieta curta fosse mais fácil de sintetizar uma mensagem que o texto já vinha já vinha elaborando nas páginas anteriores. No caso, como eu comentei, das recolhas de exempla, esses textos dos exempla, eles eram apresentados em ordem alfabética, mas para facilitar o trabalho de outras pessoas que viriam a utilizar esses exemplos para comporem sermões ou outros textos. Então, as recolhas de exemplo é, na verdade, um documento para facilitar o trabalho de outras pessoas que viriam a inserir essas pequenas narrativas no interior de gêneros variados, como eu também já comentei, Espelhos de Príncipes, tratados moralizantes, sermões, há um leque variado de gêneros medievais, sobretudo ali a partir dos séculos XII e início do XIII, que passam a fazer uso desse recurso retórico. Além da brevidade, que é um traço bastante comum nesses relatos, né, que outras características podem ser encontradas nos exemplos medievais? Certamente, a brevidade, Patrícia, é uma das características mais importantes dos exemplos da Idade Média, porém não é única. A brevidade ela é importante pelo fato de serem textos curtos para que fossem mais fáceis de serem memorizados, circularem, alcançarem um público maior. Mas além da brevidade, nós encontramos a presença de personagens, o diálogo direto e indireto entre esses personagens, também são 2 personagens, e pelo diálogo entre eles, ocorre a condenação de um vício, de um pecado, e em contraposição, a fixação da virtude oposta a esse vício. Então eu diria que, para além da brevidade, eu destacaria o diálogo e o papel moralizante desse texto, porque normalmente há, no fim do exemplo, uma curta mensagem que é justamente para reforçar a proposta moralizante da narrativa. Pensando um pouco agora nas pessoas que ouviam essas historietas, né, esses relatos breves, ou que liam, né, que era a minoria, a quais públicos eram direcionados esses exempla? Então, eh, os relatos breves, os contos medievais, talvez seja o gênero documental, escrito para o público mais variado na Idade Média. Nós temos textos voltados para clérigos, temos textos voltados para príncipes, que também poderiam ser para nobres, textos escritos para clérigos pregarem para pessoas mais simples. Os exemplos, nós os encontramos em gêneros muito diversos, em textos para reis, príncipes, muitas vezes para um público não letrado. Então veja, eu arrisco a dizer que o exemplo é o tipo de texto voltado para o público mais heterogêneo da Idade Média, justamente por essa carga moralizante que a esse gênero é atribuído.
de se facilitar a transmissão de uma determinada lição. O projeto Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, visa o estudo das funções moralizantes dos relatos breves da Península Ibérica entre os séculos XIII e XVI. Criado em 2021 como resultado de um convênio entre a FAPESP e o Fonds National Suisse, ele reúne um corpo de pesquisadores experientes das áreas de História, Filologia e Literatura, oriundos de universidades estrangeiras, como a Universidade de Friburgo, Suíça, a Universidade de León, Espanha, a Universidade de Genebra, Suíça e a Universidade Aberta, Portugal, e de universidades paulistas, como a Unesp, USP e a Unifesp. Além do professor Leandro, também atua como coordenador do projeto o filólogo Hugo Oscar Bizarri, professor de Filologia Hispânica e História da Língua no Departamento de Espanhol da Universidade de Friburgo. O grupo já realizou 3 eventos científicos dedicados ao tema dos Exempla Ibéricos. O 4º evento será realizado nos dias 7 e 8 de abril deste ano, na Universidade de Friburgo, e publicou obras individuais e coletivas. Leandro, o grupo de pesquisa que você coordena juntamente com o professor Bizarri estuda as funções moralizantes dos Exempla da Península Ibérica entre os séculos XIII e XVI. Você poderia falar um pouco mais sobre essas funções moralizantes? Essa pergunta, acho que dá oportunidade para falar sobre esse projeto desenvolvido com sede na Unesp de Assis e também com sede na Suíça, com a Universidade de Friburgo. Projeto bilateral que envolve pesquisadores tanto da área de História quanto da área de Filologia. E o propósito desse grupo é justamente interrogar isso que se colocou na questão, são as funções moralizantes dos exemplos. E durante o desenvolvimento do projeto, os eventos e produtos individuais e coletivos elaborados pelos membros do projeto, foi ficando bastante claro para nós que essas narrativas elas falavam sobre temas muito diversificados. Temos tanto narrativas que vão condenar certos pecados cotidianos, usos pecaminosos da língua, até outros que vão condenar a usura, a cobrança exagerada de juros. Então, respondendo de maneira bastante clara e direta a sua pergunta, eu diria que as funções são bastante diversas, porque se conseguiu produzir um rol de narrativas que abordava, esse rol abordava pecados dos mais diversificados possíveis, não apenas, diria, os 7 pecados mortais, mas desdobramentos desses pecados. Temos, se formos falar mais diretamente dos pecados da língua, nós temos da murmuração à lisonja. Então, a narrativa ela conseguiu transmitir para o público medieval lições bastante amplas no sentido de segmentar os pecados e também as virtudes, porque quando se fala, se combate um pecado, também se promove a sua virtude contrária. O exemplo que abriu o episódio condena as pessoas que têm apego às riquezas. Dos exemplos analisados pelo grupo de pesquisa, é possível identificar um tema ou um pecado mais recorrente?
Então, Patrícia, essa pergunta, ela já responde um pouco nessa resposta anterior. Não dá para identificar um pecado mais recorrente. O que dá para identificar um pecado mais recorrente, às vezes, em um documento específico. Eu vou citar um documento que é o opúsculo português chamado A Hora da Morte, né? Um texto com poucos folhos, com data do final da Idade Média, e ali a gente tem um conjunto de exemplos de pequenas narrativas, mas como o próprio título já sugere, são narrativas que vão ali contemplar o tema da morte, a preparação da alma para a morte. Então, há um recorte temático de acordo com a intenção do próprio texto. E quando são textos pequenos, eles são mais recortados ainda. Porém, não é difícil de encontrar tratados amplos em que as narrativas vão falar de temas bastante diversos. O que o estudo desses exempla vem revelando ou revelaram sobre as sociedades ibéricas de fins da Idade Média e de início da época moderna? Então, Patrícia, essa pergunta ela é bem interessante. Eu acho que essa pergunta ela acabou sendo uma pergunta condutora do projeto, né? O que que os exemplos revelam, o que eles podem revelar sobre as sociedades ibéricas. Eh, e é curioso a gente perceber que a elaboração de exemplo no Ocidente medieval começa nos mundos ibéricos. A primeira recolha data do século XII, produzida na Península Ibérica. No século XIII, em Castela, ocorreu a tradução de muitas narrativas do árabe para o castelhano. E outras produções genuinamente ibéricas ganharam destaque no século XIV. Então foi recorrente a produção de narrativas do século XII até o início da época moderna, quando surge a imprensa, várias narrativas que foram ali produzidas na Idade Média Central foram conhecidas por um público maior graças ao fato de serem publicadas. Mas é um fato que deixa claro que as narrativas medievais elas foram consumidas tanto no formato manuscrito quanto no formato impresso. Então, eu diria que, de uma maneira bastante objetiva, que são narrativas que mostram pra gente um pouco do paladar, falando de uma maneira um pouco metafórica, do paladar dos homens e mulheres da Idade Média. Então, um público que gostava de pequenas narrativas, gostava de histórias, e são histórias que hoje muitas vezes a gente pode identificar como voltadas para o público infantil, daí eu abro um parêntese, as fábulas do Esopo, que são hoje ainda publicadas e são ainda grandes best-sellers, mas identificadas com o público infantil. A modernidade tornou as fábulas uma literatura infantil, mas coisa que não acontecia na Idade Média. Então, acho que eu responderia essa sua pergunta justamente por esse caminho. Os exemplos ajudam a gente a explicar, a entender um tipo de leitura ou um tipo de texto que foi muito popular na Idade Média. Então, as narrativas, os pequenos contos, por serem facilmente memorizados, transmitidos oralmente e também por escrito, foram textos muito consumidos na Idade Média. Muito obrigada por sua participação, Leandro, e convidamos os ouvintes a conhecerem mais sobre as pesquisas e atividades do Núcleo Internacional e do grupo O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, por meio do site www.umahistoriadapeninsula.com e das suas redes sociais.
Estiveram aqui comigo também os bolsistas de jornalismo científico e alunos de História da Unesp, Campos de Assis, Lucas José Monberg e Ana Caroline de Souza. Até a próxima!